Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, meu nome é Thaís, eu sou estudante de licenciatura em Letras Português pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, eu sou estudante da UTFPR e o intuito desse vídeo é fazer uma apresentação, né, sobre o tema gênero discursivo. E ele é uma proposta da disciplina de Linguística Aplicada, né, ao ensino, porém também eu quis tentar fazer dele como se fosse uma videoaula, né, para eu começar esse caminho de aulas pela internet também, porque eu acho bem interessante. E esse tema ele é muito bacana, né, gênero discursivo. E a perspectiva a gente vai começar a olhar a partir do conto de Aya. Vamos lá, foi bem bacana a apresentação, espero que vocês gostem. Eu já comecei assim com uma citação que eu acho assim muito bacana, que é a seguinte: a língua como discurso não pode ser dissociada dos seus falantes e de seus atos, das esferas sociais, dos valores ideológicos. No mundo de hoje, a gente está com a ideia de ideologia muito fragmentada, muito complicada, né? Mas nós somos indivíduos ideológicos, né? E quando a gente fala de ideologia, a gente não é só campo político, são as nossas ideias, os nossos valores, o que as nossas esferas sociais fazem, família. Então, a língua é a forma como a gente se põe no mundo. Então, pedir para que ela seja neutra, né, sem valores ideológicos, é pedir para que a gente seja neutro, sem valores ideológicos. Para que a gente seja neutro, para que a gente às vezes não seja a gente. Então, é complicado a gente analisar a língua dessa forma tão destrutiva, né? Acho que a partir do momento que a gente enxerga ela como uma forma de se posicionar, uma forma de acolher, a gente consegue trabalhar muito melhor com esse conceito até de ideologia, né? Que são valores, as ideias, as nossas crenças, nós, né? E a forma como nós nos pomos na língua é uma forma interessante de começar a analisar, principalmente gêneros discursivos. Mas também fica uma reflexão aí para o futuro. Vamos lá, pessoal. O gênero discursivo a gente vai analisar a partir da perspectiva de Mikhail Bakhtin, né? Do Bakhtin. Então, ele é um grande estudioso nessa área de gênero de discurso. Ele tem até um livro, que é esse vermelhinho aqui que eu trouxe para vocês, da editora 34, se não me engano. E o Bakhtin ele vai nos explicar o que seria esse gênero de discurso, o que é esse tanto gênero de discurso que a gente está falando e a gente, né, não chegou lá ainda. Então vamos lá. Para o Bakhtin, a língua não funciona só com palavras soltas. Então não é falar qualquer coisa e tudo faz sentido. Não é assim que funciona. Nós organizamos a fala e a escrita em formas reconhecíveis. Então, assim, a gente não vai falar qualquer coisa e tudo vai fazer sentido. Ela tem um jeito estruturado da gente falar, um jeito estruturado da gente se posicionar. Então, tudo está dentro de uma estrutura para os outros reconhecerem. Mas para o Bakhtin em si, e aqui é ele falando mesmo, gênero de discurso são enunciados relativamente estáveis. Meu Deus, agora pegou. O que são enunciados relativamente estáveis? Gente, relativamente estáveis seria nesses sentidos. Eles possuem uma estrutura. Então, os enunciados possuem uma estrutura, estilo e uma função social normalmente que se repetem, né? Que no caso seriam gêneros. Eles possuem estrutura, estilo e função social que normalmente se repetem. Então, por exemplo, a gente vai lá ver a receita de algum preparo de algum alimento. Qual que é a função social da receita? Gente, é ensinar a gente a cozinhar ou preparar algum alimento, né? Então, essa é a função. Como que vai vir o gênero de receita? Gente, vai vir com a descrição de como fazer, a quantidade dos ingredientes, vai vir a forma de preparo. Então, essa é a estrutura do gênero de receita. Beleza? Ok. Agora, Thaís, por que relativamente estáveis? Porque, gente, eles podem mudar conforme o contexto, a época, o objetivo e quem fala. Gente, hoje em dia a gente vê uma receita no livro da avó, atrás da caixinha do leite condensado, e a gente vê uma receita no YouTube, é completamente diferente. Mas por que eles são enunciados relativamente estáveis? Porque nós reconhecemos ali que nesses três métodos existe uma receita, né? Porém, aí que tá a questão. O jeito que ela vai ser passada, principalmente quando a gente fala, sei lá, de uma receita vista na própria rede social, vai ser totalmente diferente do jeito que a gente vai abordar uma receita num livro.
né? A forma como vai explicar, como a pessoa vai explicar, a forma como aquilo vai acontecer vai ser diferente. Então, digamos que esse gênero ele se adapta ao meio ao qual ele vai ser posto. Entendeu? Vamos lá. O gênero, ele está ligado diretamente ao enunciado. Aqui eu trouxe, pessoal, uma citação do Bakhtin, que eu acho muito bacana da gente ir pegando aos pouquinhos esse fio da meada, o que é gênero, o que é enunciado, para a gente entender certinho o que está rolando. Então vamos lá. A vontade discursiva do falante se realiza, antes de tudo, na escolha de um gênero discursivo. Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por considerações semânticas objetivas temáticas, pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus participantes, etc. A intenção discursiva do falante, com toda a sua individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido. Constitui-se, desenvolve-se em uma determinada forma e gênero. Então, assim, pessoal, essa vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo gênero de discurso. Seria assim, antes de você falar, você tem que pensar no como você vai falar aquilo. Então, antes mesmo de você ter aquela ideia de eu preciso passar isso, você vai, a primeiro pensamento que vai vir para você vai ser como eu vou passar isso. Entendeu? Mas eu vou colocar em outras palavras o que o Bakhtin trouxe, né, para a gente poder explorar um pouquinho mais dessa questão. Então, em outras palavras, antes de tudo, o falante define o gênero discursivo, ou seja, como ele vai se comunicar. Vai ser por carta? Vai ser por uma conversa informal? Vai ser por meio de uma aula? Vai ser por meio de resumo? O que você está querendo trazer vai ser passado através de onde? Por onde? Né? Como você vai fazer? Essa escolha, ela não é aleatória, ela vai depender do contexto, do tema que você vai falar, para quem você vai falar, né? E dentro desse tema, né, dentro desse gênero que a gente selecionou, corrigindo, né, dentro desse gênero que a gente selecionou, a gente vai adaptar o que a gente quer dizer àquele tema. Então, por exemplo, o jeito que eu vou fazer um trabalho acadêmico, uma escrita, vai ser totalmente diferente do jeito que eu vou explicar o meu trabalho para uma amiga minha no WhatsApp escrevendo. Entenderam? São formas diferentes da gente analisar o gênero, tá? Então, depois de selecionar o gênero, o falante ele vai adaptar a sua intenção discursiva às características próprias daquele gênero, organizando o que dizer dentro dos limites, normas e expectativas que constituem o gênero que a gente escolheu. Então, de novo, um e-mail vai ser totalmente diferente de uma aula ou de um resumo, né? E dessa forma, uma mesma ideia pode ser expressada de maneiras diferentes. Então, é aquilo que eu falei, o jeito que eu vou contar, por exemplo, sobre o próprio livro de Aya, para uma amiga minha, vai ser totalmente diferente do jeito que eu vou fazer um resumo acadêmico sobre a Aya, sobre o conto da Aya, vai ser totalmente diferente que eu vou fazer um projeto sobre ele. Então, são formas de falar, né, de dizer diferentes, que a gente tem que se atentar. Tá, Thaís, você explicou. Entendi que gênero é mais ou menos como a gente fala, né? Gênero é como a gente fala. E o enunciado, o que é, mulher de Deus? Vamos lá. O enunciado, ele é orientado para o outro. É dialógico, pois se origina de outros enunciados e é dirigido a outrem. Quem determina sua finalidade, o seu tom, seu estilo, o modo de abordagem do objeto do discurso. Gente, o enunciado é aquilo que a gente quer dizer, é o que a gente vai falar concretamente. O enunciado é aquilo que a gente está falando, né? Aqui diz que é uma relação dialógica, né? Por quê? Porque esse enunciado precisa conversar com quem está ali. E ele não é um enunciado que vem sozinho, ele vem construído de outros enunciados. Então, tudo que a gente tem como base não veio do nada, veio a partir de outros lugares, né? E até aqui eu não pus no slide, mas a interação mais imediata muda o enunciado. Então, se eu estou numa conversa, conforme a gente vai conversando, o meu enunciado pode mudar, porque pode surgir outras questões que a gente precisa aprofundar, pode surgir outros pontos que a gente pode falar. Então, o meu posicionamento aqui no vídeo vai ser totalmente diferente se fosse para explicar isso em uma aula, né? Porque eu teria uma interação imediata. Mas eu acho que isso também é uma outra parte bonita que a gente pode ver da própria língua, né? Essa questão da interação com o outro. Então, a gente precisa dessa interação para que ocorra essa questão do gênero do discurso, para que ocorra o enunciado. Ele sempre vai se dar a partir do meio social, ele sempre vai se dar a partir do momento de comunicação. Preciso de alguém para me escutar. Senão,
né? Eu e as vozes da minha cabeça. Aí não adianta. Então vamos lá. Gente, essa parte pra mim é bombástica. A gente pode analisar o gênero de discurso. Na verdade, o gênero de discurso, ele é analisado da seguinte forma, segundo Bakhtin. Pelo conteúdo temático, pela construção composicional e pelo estilo. Gente, essa forma de analisar o gênero de discurso, ela é muito interessante, porque a partir disso a gente vai ter mais ou menos um filtro para a gente entender o que está rolando, qual a proposta, do que está sendo dito, do que está sendo passado, e ela pode ser vista a partir de duas perspectivas. A dimensão social, que é a análise da esfera social e da situação social da interação, né? Então, concepção de autor, interlocutor, finalidade, discurso da interação. Então, essa aqui é uma análise bem social, bem a partir de discursos mesmo assim falados por autoridades ou alguma coisa nesse sentido, o que está sendo passado ali. E temos a dimensão verbo-visual. Essa aqui é muito bacana e é a que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Que é assim, é o conteúdo temático. Então, é a composição, o estilo, extensão textual, materialidades semióticas. Então, por exemplo, nós vamos analisar uma questão aqui envolvendo o conto da Aya, e a gente vai analisar tudo isso, né? O que está escrito naquelas palavras, o que está nas entrelinhas, né? Ou o que já está posto para gente. Então, vai ser bem bacana. Eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai trabalhar com essa parte mais concretamente. Vamos pro próximo. Gente, esse aqui é babadeiro. Esse aqui ele tá hypado, menino, hypado. Vamos lá. Esse livro, ele é da Margaret Atwood, né, e o nome do livro é O Conto da Aia, foi publicado pela editora Rocco, se eu não me engano, em 2017. E assim, gente, ele hypou por causa de uma série, né, então muitas pessoas começaram a entender o que era o Conto da Aia a partir da série, não necessariamente a partir do livro. Mas eu trouxe um pouquinho do enredo só pra gente ter uma noção sobre o que vai ser falado aqui, porque tem gente que pode estar me assistindo e nunca ter ouvido falar do que é, então a gente vai dar uma leve introdução, né? Então, assim, pessoal, a narrativa parte do ponto de vista da narradora personagem, o Fred, que tem sua vida mudada completamente depois de um golpe de Estado que transforma parte dos Estados Unidos em uma sociedade totalitária e teocrática, a República de Gilead. As mulheres nessa nova fase sociopolítica são rigidamente classificadas por sua capacidade reprodutiva. Então, tudo aqui, gente, nessa série, no livro também vai girar em torno do corpo da mulher e da possibilidade de gerar ou não um filho. A sociedade se reestrutura a partir da visão do corpo da mulher. Então, vamos lá. As aias são mulheres aptas a produzirem. As esposas, mulheres casadas de alta sociedade, mas que não podem ter filhos. Por sua relação, elas também são julgadas, né, gente? São classificadas por sua relação com a moral religiosa. Então, as aias são mulheres pecadoras, as esposas são mulheres casadas pela igreja, com homens de alta cúpula política. Então, elas são, assim, dentre a hierarquia, uma das maiores, né, da maior calão ali, né? Tem as tias, que são mulheres instruídas, que se rendem ao regime autoritário e são responsáveis por legalização e manutenção, inclusive para o treinamento das aias. Então, as tias, elas meio que coordenam ali a situação com as aias, elas treinam as aias, né? Existe as martas, que são mulheres que não podem mais reproduzir, mas são bem vistas pela moral religiosa, são responsáveis pela cozinha, arrumação da casa das esposas. Também tem a questão da posição econômica. Então, por exemplo, posição de exclusão, mulheres da colônia que não se submeteram ao regime são condenadas a trabalhar com lixo radioativo em condições insalubres, mulheres de casa de Jezebel, que é o lugar de prostituição, que abriga mulheres que fugiram em casas que serviam como aias, mas não foram levadas para a colônia. Também aqui a mulher que não é casada com homem que tem tanto dinheiro é chamada de outro nome. Então, assim, pessoal, praticamente o enredo ele é isso. Ele gira em torno do corpo da mulher dentro dessa nova sociedade teocêntrica, totalmente fechada, a partir da visão da Alfred, né? A gente tendo como base esse enredo, agora vai começar a parte que eu acho muito legal, que é a gente analisar um ponto bem interessante de como a gente pode ver o gênero de discurso assim atuando no seu ápice, que é a seguinte. A gente vai analisar, pessoal, esse post bem bacana, que é da própria editora Rocco do livro. Eles publicaram um livro, eles fizeram essa publicação numa rede social, né? Eu acho que deu para identificar ali a rede, mas caso não dê, é aquela que tem um Fzinho branco, fundinho azul, né? E a gente vai analisar as dimensões
visuais desse post pra gente ver como ele nos chama pra história do livro e como que ele vai conversar com a gente, o que ele vai oferecer pra gente, né? Então, a primeira vai ser a seguinte, vou chegar um pouquinho mais de pertinho, que pra mim tá pequenininho. 5 curiosidades sobre o conto da Aya, livro de Margaret Atwood, que virou série. Aliás, quem aí está assistindo a 4ª temporada, do nome da série em inglês dali, vocês sabiam dessas curiosidades? Gente, vamos analisar primeiro a composição disso aqui. Olha que genial. A estrutura é em mosaico. Então, o posto é dividido em vários quadros, cada um trazendo a curiosidade sobre o livro do conto da Aya. Mas Thaís, ali tá a série. Beleza, gente, mas tem que lembrar, a série foi baseada no livro. Então, calma lá. Não foi à toa. O título chamativo com imagens da série. Gente, esse título foi publicado pela Rocco, que é a editora. Olha só como ele tá chamando a atenção. Olha que interessante como eles fizeram as abordagens. As cores. Vamos com calma, mas vamos lá. Tem um título chamativo que tá chamando ali pra série. Ainda. A narrativa que tá rolando aqui por trás é uma narrativa informativa, então ela é construída pela editora sobre a obra. Então, sobre sua história, suas adaptações e o seu universo ficcional, criando um enredo de leitura. Então, o que eles fizeram aqui? Gente, vocês ficaram sabendo, assim, que eu publiquei um livro lá em 2017 agora virou série? Pois é, menina, eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, é mais ou menos nesse sentido. E aqui, gente, eu queria trazer o Bakhtin de novo, que, né, de acordo com essas autoras maravilhosas ali, ele fala uma coisa muito bacana, que é sobre o gênero primário e gênero secundário. Gente, o gênero primário, ele é aquele gênero que a gente, assim, escreve uma mensagem pra mãe. A gente escreve uma carta, uma lista de compra, sabe? É aquele assim, você não precisa pensar muito em como, você só faz, né? É o gênero primário, é a primeira coisa ali que vem na tua mente, você vai fazer. Agora, o gênero secundário, ele já é diferente, porque a estrutura social que envolve o gênero secundário, ela já é mais organizada. Então, por exemplo, um seminário dentro de uma faculdade, uma palestra que a gente vai escutar. Acabou meus exemplos, gente? Acabou meus exemplos, mas é nesse sentido, né? Uma apresentação de TCC, veio mais um. Então, nesse sentido, a estrutura social que organiza esses gêneros são diferentes. Então, enquanto o primeiro, a gente vamos fazer o que temos que fazer, vamos conversar como temos que conversar, o segundo, a postura nossa muda um pouquinho. E não tô falando só da escrita não, gente. Formal, informal, não. Estou falando do comportamento mesmo. O jeito que a gente tem que se estruturar para falar é diferente, né? Que a estrutura da colocação ali vai ser diferente. Então, digamos que o segundo seria um formal, mas eu vou deixar bem entre aspas aqui, que não tem a ver só com escrita, tá? E aqui eu vou trazer a citação delas, que eu achei maravilhosa, acho que dá para trabalhar. Em resumo, os gêneros primários são os que medeiam as interações das esferas sociais da vida cotidiana, e os gêneros secundários, as interações das esferas secundárias. No entanto, tal qual Bakhtin salienta para a diferença e a relação entre ideologia do cotidiano e ideologia formalizada, os gêneros primários e secundários estão em relação. Thaís, como assim? Gente, no meio da palestra, a pessoa está explicando ali um monte de coisa e ela para interagir. E ela faz uma piadinha. Pronto, a gente misturou os gêneros. Aqui é a mesma coisa, gente. Eu vou explicar o porquê. As redes sociais não têm o princípio né? Pelo menos não era para ter, de ter informações super sérias e super carregadas e aquela coisa pesada. Por quê? Porque qual que é o intuito da rede social? É você chegar em casa, do seu serviço, da sua escola, enfim, abrir e se distrair. Não é para você ficar lendo coisas pesadas, né? O intuito não é esse. Então, olha só como essa editora trabalhou com isso, fez o texto ficar, essas informações sobre a série ficarem super leves, super tranquilas, não são textos longos, não são textos pesados, tem bastante imagem para chamar atenção. Então, olha como eles usaram essa dinâmica da rede social, que é um ambiente que não é para gênero secundário, ser, de certa forma, um gênero secundário. Então, eles mesclaram esse primário com esse secundário ali, né? Tanto para o modelo, porque é uma rede social, quanto para a forma de explicar, né? Porque tá ali bonitinho, tá tudo escrito bonitinho, mas o intuito é chamar atenção. Então, eles mesclaram os gêneros para poder entrar nessa rede e fazer o que eles vão fazer, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Vamos lá. Aí, continuando pela composição. Gente, as cores marcantes. A predominância do vermelho, que é a cor da Aya, azul, que é a cor da esposa, verde, que é a cor da Marta, reforçando a identidade visual da obra e suas divisões sociais.
Lembra que eu falei que toda no enredo elas, tem uma hierarquia entre mulheres? Gente, essas mulheres utilizam determinadas cores de roupa, como se fosse realmente meio que dentro do exército, cada escalão vai usando sua forma de roupa. É mais ou menos assim que se estrutura. Olha só que interessante. Ali o verdinho fala, se eu não me engano, sobre a Marta. Sobre uma Marta? Isso. Fala como a autora participou da série, né? Participou no sentido realmente ela atuou na série, como Marta. E olha o fundo, é verde. Então já vai começando a retomar alguns temas de fato da série, do livro. Né? Então vai dando esse sentimento de pertencimento, tipo, nossa, agora eu entendi como funciona. Né? Outra coisa interessante, as imagens de personagens da adaptação. Então, reforçam visualmente o universo da narrativa, sem identificação de indivíduos, mas destacando os grupos sociais pelas vestimentas. Então, gente, por exemplo, ali vai falar da Aya, vermelho tá a parte que vai falar de Iliade. Das roupas, o post ali do meio, a imagem ali do meio vai estar azul. Então, olha só que interessante, né? Os discursos até agora. Desculpa. A editora assume um horizonte valorativo, informativo e promocional, mas também crítico ao destacar aspectos sociopolíticos da obra. Então, assim, gente, realmente o intuito é causar em cima da série e falar, gente, olha o babado que está acontecendo. E isso aqui vai ficar mais fácil de ver no próximo slide. Mas fica aqui comigo. Segura. Eu sei que 21 minutos está pesado, mas segura na minha mão. Confia em mim. Gente, quais que foram os discursos que a gente analisou até o momento aqui? O conto da Aya como obra escrita, porque foi o que eles falaram praticamente ali, o livro que virou série. As cores das roupas como código de hierarquia é a primeira coisa que a gente vê, porque tem já essa divisão das cores ali. E a curiosidade como forma de aproximação com o leitor. Pronto, se você nunca ouviu falar e você vê um post desse, você tem interesse. Por quê? Porque olha as cores, olha as letras, olha as imagens, tudo isso chama atenção. Não tá ali à toa e não tá disposto dessa forma ali à toa. Então, isso é uma forma que a gente tem que, né, dar uma captada, inteligentíssimos. Gente, os sentidos possíveis para a gente ler esse post. É um convite, com certeza. Esse aqui eu tenho certeza. Ler o post como um convite à leitura do livro. Então a gente vai ver esse post e a gente vai falar, pô, cara, que interessante, né? Essas curiosidades. Vou ler, não custa. Entendeu? Nesse sentido. E reconhecer como adaptação audiovisual molda a percepção da obra. Gente, a partir do momento que você tem uma adaptação de um livro para uma série, esse livro automaticamente ele hypa. Por quê? Porque as pessoas que não tinham acesso ou não conheciam esse livro vão conhecer a partir dessa obra e talvez se interessem mais pelo livro. Na verdade, a chance de se interessar mais pelo livro é ir atrás do livro. Então, isso foi, assim, chave de ouro para fechar nossa análise, assim, sobre essa parte da publicação da editora Rocco, né? Agora aqui. Lembra que eu falei que a sociedade era toda estruturada por roupas? Gente, olha esse post em específico, olha que bafônico. Vestimenta e hierarquia social na República de Gilead. Vou ler rapidinho com vocês. Organizar as pessoas de acordo com o que elas vestem é uma vocação humana muito, muito, muito antiga. Remonta ao primeiro código legal, conhecido como Código de Hammurabi, que afirmava que apenas damas aristocratas tinham permissão para usar véus, diz Atwood. Ali o sobrenome dela tá escrito errado mesmo, gente, mas foi um erro deles ali da editora, mas tá tudo bem. Por isso as aias podem usar vermelho, Martas usam verde, as esposas estão sempre vestidas azul. Gente, então ele trouxe um fato histórico que é interessantíssimo, que já tinha um regulamento de como as pessoas tinham que se vestir de acordo com a classe social, traz isso pro livro e olha a forma que ele representa. Gente, primeiro, o fundo tá azul. Quem que usa azul? As esposas. As esposas são o mais alto calão ali. Então, olha só que interessante. Outra coisa que a gente vai analisar e é muito interessante. As letras estão em branco. Olha o contraste que criou essas letras. Olha que bacana que ficou essa publicação. Vamos analisar as imagens da personagem. Gente, cada um tá como se fosse com seu uniforme. Olha as posições das personagens. Então, a esposa ali que tá de azul, ela tá super plena, super linda, com a mãozinha cruzada. Tipo, ai meu Deus, olha como eu sou maravilhosa. A segunda, que provavelmente deva ser uma Marta, né, tá usando verde, com a mão para trás, uma posição mais militar, e a gente viu ali no início do enredo que, de fato, elas cuidam das aias, então elas são meio que uma posição de comando, de ordem, então a gente vê, assim, pela própria pose da personagem, pela roupa também, que remete um pouquinho do uniforme militar, uma cor marrom, né, então olha só que interessante. Vamos partir para a aia, gente, aquela questão do branquinho, aqui o chapeuzinho branco para dizer que é pureza, o vermelho como cor de paixão, de virtude, né,
de sangue, enfim, de coisas nesse sentido. A posição que a Aya está, com os braços para baixo, né, um pouquinho mais, uma postura meio relaxada, tipo, estou esperando as ordens. Então, olha que interessante como tudo isso foi disposto em um post. E como é legal a gente analisar essas coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise verbo-visual. Espero realmente que tenha ficado claro que gênero, a diferença não, mas como funciona o gênero de discurso, o enunciado, como a língua funciona na nossa vida, né, uma nova forma de ver, e essas daqui são minhas referências, né, acho muito interessante quem tiver curiosidade vê-las, porque são bem bacanas mesmo, né, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que dê certo, e que tenha ajudado vocês a compreender o tema. É isso, brigadão, tchau, tchau.